Foi direto. Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos lá. Então hoje é um dia tudo certo aí? Bom gente, boa noite a todos. Vamos agora ver agora a parte de matemática financeira para o concurso da UFRN. Então o projeto aqui é o seguinte, ó, projeto de mentoria, né? Mas antes de começar nos temas, eu vou abordar um pouquinho aqui do edital, tá? Boa noite, Janaína, Ricardo, Kilder. Então vamos lá. Então, o que é que nós temos no edital? Que é o primeiro passo, né? Você analisar o edital, faz um planejamento, né? Para cumprir todo o programa, que é o que a mentoria faz para o aluno, né? E, inclusive, os alunos já estão estudando, já receberam as tarefas da semana, nós já vamos ter um simulado aí no domingo. Então, o que eu observei no edital é que temos língua para assistente em administração, língua portuguesa 10 questões, legislação 15, conhecimentos específicos e uma prova discursiva. O total de pontos é o mesmo, né? Mas aqui tem um peso. Observe que o peso é bem variado, né? Apesar do total de pontos ser 10, mas ó, o peso aqui é 1,5, isso vai afetar no final da nota. Peso 7 e a redação tem peso 3, certo? Então, o cargo de assistente de administração, a prova é dia 8 de junho, eu coloquei em todos os slides às 14 horas. E você tem o total máximo de 5 horas. Então, como é que se faz essa conta sobre quanto tempo para cada questão? Normalmente se tira 1 hora para a redação, né? Então, se eu tirar 1 hora para a redação, você vai ter 4 horas para resolver 30, 40, 55 questões, certo? Então você vai dar aí mais ou menos 5 minutos, né? Mas se você, vamos dizer que você na redação precisa de 1 hora e meia, aí você vai ter um tempo menor para cada questão, mas vai girar em torno de 4 minutos, que é um bom número, né? Um bom tempo aí para cada questão. Lembrando que ainda tem um gabarito, né? Então eu vi aqui os critérios de correção de classificação, né? Então a soma das provas objetivas vale 10 pontos, né? E a nota, que é essa nota da prova objetiva, ela é calculada por português, não é, aqui não é o número de questões, é o número de pontos, vezes 1,5, a parte de legislação vezes 1,5 e conhecimentos específicos vezes 7. É bem, né, um peso bem alto para conhecimentos específicos. Dividido por 10, aí você vai ter a sua nota. O máximo aqui é 10, né? O máximo que você pode tirar aqui é 10. Aí ele fala também da prova de redação, né? Que para corrigir a prova de redação, a pessoa tem que tirar no mínimo 5 no conjunto de provas, que é no conjunto a nota da prova objetiva. E também tem que ver a parte do número de vagas que tem, né, para a correção da redação. Então a redação só é corrigida para aquele aluno que tira no mínimo 5 nessa avaliação aqui, certo? Eu coloquei aqui também os critérios, né, da redação. Aí depois vocês vão ler. E no final, a nota final ainda tem peso. A redação é 0,3 e a parte das provas, em geral, objetivas, é 0,7. Aí tem a sua a nota final, certo? E a nota final, depois de colocado, ainda tem os critérios de desempate, né? É a idade, né? Primeiro é a idade, 60 anos superior. Aí depois vem aqui, ó, maior pontuação
na prova objetiva de conhecimentos específicos. Então, conhecimentos específicos é uma parte muito forte nesse concurso, né? Muito forte, porque além do peso, ainda tem esse critério aí de desempate, certo? Bom, pessoal, agora vamos tocar no assunto da nossa aula, do nosso curso, né, da nossa mentoria. No caso matemática financeira está inserido no item 8 do conhecimento específico, né, para concurso de assistente de administração. Eu sempre estou colocando aqui a prova 8 de junho, né, para você entender que você tem 3 meses, né, março, abril, maio, junho, para vencer essa etapa aí. Então, a minha parte eu destaquei matemática básica e cálculos financeiros básicos. Porcentagem, juros simples, juros compostos, razão e proporção, fluxo de caixa, taxa interna de retorno, valor futuro e valor presente. Realmente aqui é mais financeira, né? O que não é financeira é razão e proporção. O restante entra em financeira. Então, para mim, aqui o tema mais importante é porcentagem. Você conhecendo bem porcentagem, você fica mais afiado para entender juros, tanto juros compostos como simples, e essa taxa de retorno, valor futuro e valor presente, certo? É tanto que na aula de hoje eu vou falar de porcentagem, mas no final da aula eu coloquei uma questão de taxa de retorno, para você entender que muitas questões de taxa de retorno, você precisa somente de porcentagem, né? Basta você entender o funcionamento do que ele diz, o que é uma taxa de retorno. Beleza? Bom, gente, aqui a nossa mentoria não tem igual, né? Porque não é um curso qualquer, é uma mentoria, ajuda o aluno a estudar, faz um cronograma, tem os simulados, o material bem rico, né? De questões comentadas e tudo. Então, nós temos a mentoria para todos os cargos, certo? Que as disciplinas você já conhece, né? E temos a mentoria para o curso completo de assistente de administração, que vem com a parte específica. Colocamos um valor bem acessível, né, para todos, então vocês entrem em contato nas redes sociais, certo? E lembrando que os alunos já começaram, né? Na primeira semana já tem atividade, eles já estão estudando, por exemplo, em matemática. Eles estão estudando porcentagem, razão e proporção. No domingo teremos um mini simulado, né? E na próxima quarta-feira, uma aula ao vivo de matemática para tirar dúvidas sobre esses temas. Então, a mentoria não é um curso comum, né? Que você só assiste a aula e pronto. Você tem todo um apoio, certo, da equipe. Muito bem. Então, feito isso, certo? Agora nós vamos começar. O tema que eu escolhi foi porcentagem, certo? Então eu vou trabalhar bem hoje porcentagem, algumas dicas e questões no final, né, para a gente ver se deu tudo certo, se vocês compreenderam bem, certo? Ok? Então vamos começar. Então, olá, boa noite mais uma vez. Porcentagem é o tema. O que é uma porcentagem? É um número, né? É uma fração centesimal. Então, x% representado por x dividido por 100. Então, toda vez que você tem um número em porcentagem e quer transformar ele num número decimal, é só dividir por 100, ou então afastar a vírgula 2 casas à esquerda. Por isso que 100% é igual a 1. Quando você afasta a vírgula, 2 casas à esquerda. 150% é 1,5. Aí tem muitas questões de aumento e desconto, né? Então aqui tem uma questão, ó. Um produto custa 120, aumentou 10%. Qual é o valor final? Tem muito aluno que faz isso mentalmente, ó. 10% de 120, aqui está passo a passo. Ó. 10 sobre 100, corta os 2 zeros, ó, 12. Depois eu vou ensinar métodos para você ganhar tempo. Preço final era 120, aqui é um aumento, 132. E se for um desconto de 15%? Então, 15% de 120, 15 por 100, aí faz o cálculo aqui, corta os zeros, ó, 15 vezes 12 dá 180, dividido por 10, que sobrou, dá 18. Isso é um desconto. Então, 120 menos 18 dá 102.
E aqui tem uma dica que eu acho muito legal. 20% de 10 é a mesma coisa de 10% de 20. Por quê? Porque a porcentagem, na verdade, de um número é um produto. E você sabe que quando você multiplica, você pode trocar a ordem. Foi isso que ele fez. 20% de 10 é a mesma coisa de 10% de 20. Aí você diz, professor, eu prefiro calcular 10% de 20, que dá igual a 2. 10% de 20 é 2, então é mais fácil realmente, certo? Bom, gente, agora nós vamos para várias dicas de como você agilizar esses cálculos de porcentagem, tá? Vamos lá. Cálculos com porcentagem. Aí eu coloquei 3 aqui. Aí eu pergunto, em quanto tempo você resolveria essas 3 questões? Certo? 20% de 120, 30% de 180 e 25% de 400. E se eu colocasse mais um grupo aqui, mais outro, e desse um tempo aí para você resolver? E olha, vou marcar o tempo, você vai resolver isso aqui, ó, 15% de 124, 48% de 25, certo? Então você se depara nas questões com esse tipo de situação. E aí vem o quê? Os cálculos técnicos para você ganhar tempo. Primeiramente, vamos fazer da seguinte forma. Normalmente, como é que o aluno resolve? Ele faz assim, ó, 20% vezes 120, que o dia é produto. Aí ele corta os zeros, né? São 2, né? Um do denominador, um numerador. Então você cortou os 2 zeros, divida o 100 e multiplica o restante. Então dá 24. Então esse é um processo bem comum. Só que você treinando, observa o quê? Que quando tem 2 zeros, mesmo que sejam nos 2 números separados, você pode fazer isso mais rápido. Ó. Corta 2 zeros, pega o 3, 3 vezes 18, 54. Só isso. Ó. Tendo 2 zeros, é muito fácil. Aí você, mas o 2 zeros tem que estar de um lado e de outro? Não, pode ser de um lado só. Corta aqui, ó. Então, 25 vezes 4 dá 100. Pronto, e assim termina. Aí você diz, professor, mas se tiver só um zero, não tem problema. Você corta um zero, multiplica, aí o resultado divide por 10. Você divide no final. Dividir por 10 é cortar mais um zero. Então o resultado vai ser 9. Aí você diz, professor, 80% de 102. 80% não tem um zero? Corta. 8 vezes 102 dá 816. Como eu usei só um zero, agora eu vou dividir por 10, colocando uma casa à esquerda. Vamos lá. 12% de 120, só tem um zero. Beleza, aí você multiplica 12 vezes 12, dá 144. E o outro zero que não tinha, eu vou dividir por 10. Pronto. Aí você pode dizer, professor, se não tiver zero nenhum, aí você faz do mesmo jeito, multiplica, 2 vezes 123 é 246, só que são 2 zeros que eu não usei. Então você pega a vírgula, afasta 2 casas à esquerda, fica 2,46. 15% de 124. Aí tem aluno que faz de outra maneira, né? Tem aluno que faz assim. Professor, sabe como é que eu faço? Eu faço 10% e depois mais 5%. E tá certo isso? Tá certo. Então tem aluno que faz assim, para ele não multiplicar. Ó. Quanto é 10% de 124? 12,4. E 5% é a metade de 12,4, que dá 6,2. Aí ele soma. Fica 6, 8, 2. Então dá 28. Então, ó, preste bem atenção que eu fiz. Ó. Não é 15%, eu calculei 10%. E depois dos 10% eu calculei 5. Aí ficou 15. Aí juntando tudo, opa, dá 18 ali, eu tenho 28. Aqui, ó. Outro detalhe que eu acho legal, né? Bem legal isso aqui, ó.
você pode, se você não gostar do percentual, você pode dobrar ele, ó. Aí fica 30%. Em compensação, você pega o outro e divide por 2 para compensar. Dobrar, meiar. Aí você diz, mas a metade de 124 é 62. Pronto, aí fica mais fácil, ó, porque agora tem um zero. Lembra quando você, quando tiver um zero, você lembra, professor, você corta um zero, multiplica 3 vezes 62, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 6, 18. Aí, como tinha um zero, tem um zero ainda, 18,6, tá vendo? Então, você pode fazer isso. Aqui também, ó. Você diz, professor, sabe como é que eu faço 5%? Eu sei que 10% é 14,6, né? Então, 5% vai ser a metade. Então, eu pego esse valor aqui, 14,6, que é 10%, ó, 14,6 e divido por 2. Aí dá 7,3. Se você não quiser fazer isso, tem essa técnica, ó. Você dobra para ficar 10%, fica melhor. E aqui você divide por 2. Essa divisão por 2 aí dá 73. Aí o que é que você faz? Corta o zero, multiplica e depois divide por 10, porque você só usou um zero. E assim, pessoal, tem várias maneiras. Agora vamos lá. Essa aqui, esse caso, 24% de 50. Lembre-se que você pode trocar de posição. 50% de 24. Olha que maravilha. 50% de 24. Aí você diz, não, agora eu faço. A metade de 24 é 12. Show. 48% de 25. Aí você diz, bom, 25% de 48. Só que 25 é um número muito bom em percentual. 25% é 1/4. Então, 1/4 de 48 é 48 dividido por 4, dá 12. 8% de 75. É 75% de 8. 75% também é um número muito bom em fração, né? 3/4. Então, 3/4 de 8. 3 vezes 8, 24. E 24 dividido por 4 dá 6. Então, são essas coisas que você vai se deparar nas questões, certo? Para qualquer prova que tenha porcentagem, você pode fazer isso, né? Mas tem mais. Vamos lá. Cálculos com porcentagem. Aí eu coloquei mais um grupo e para a gente ganhar tempo. Aí eu uso 10%, porque o 10% ele é muito bom para você encontrar outros. Então, por exemplo, toda vez que você calcula 10%, você faz a vírgula uma casa à esquerda. 10% de 126 dá 12,6. 10% de 342, 34,2. Na hora que você acha 10%, você acha 5. Por quê? Porque 10% não é 42, então 5% é a metade de 42, 21. Quando você acha 10%, é fácil achar 15. Você pode usar aquela técnica. Ó. Quanto é 10% de 126? É 12,6. Quanto é 5%? É a metade de 12,6, que é 6,3. Aí somando vai dar 18,9. E assim você acha 15%. Como você acha 20%? Você diz, olha, eu acho 10% e depois dobro. Então aqui eu peguei e dividi por 2, não foi? 42. E aqui eu vou pegar esse número e multiplicar por 2. Certo? Ou então você usa aquela técnica do zero, né? Você, professor, eu prefiro fazer assim, ó. 20% de 342. Eu corto um zero, dobro o número, né? Multiplico o restante, dá 684. E depois volta uma casa. Mas é a mesma coisa de você dobrar 34,2, dá 68,4. Beleza? E 1% também, 1% é muito bom. Ó.
Como assim 1% é bom? A vírgula desloca duas casas ao invés de uma. Então aqui vai ficar 4,2 ou 4,20. 1%, duas casas, ó, 1,26. 1% de 342, duas casas para a esquerda, 3,42. Aí você diz, professor, já que 1% eu sei, né? 1% é 4,2 ou 4,20, meio por cento é a metade. Então você divide por 2, vai ficar 2,1 ou 2,10, como você queira. 1,5%, como é que você calcula? Eu posso calcular assim, calculo 1%, que é 1,26, e depois eu acho a metade de 1,26, certo? Pessoal, a metade de 126, ele é 63. Então, a metade aqui vai ficar 0,63. Aí você junta, ó, 9, 8, 1,89, certo? 1,5. Outra técnica de usar, que eu também acho legal, é você fazer o dó. 1,5 é ruim, aí você dobra 3%. Aí aqui você divide por 2. Dobrou 1, o outro você divide por 2. A metade aqui dá 63. Certo? Aí como é que você faz? Você multiplica e depois, ó, 3 vezes 63, né? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18. Como eu não tirei nenhum zero, então são duas casas. E assim você faz. Por exemplo, aqui, se você não quiser fazer por 1%, você multiplica tudo. 2 vezes 342, que vai dar 684. Como não tem nenhum zero, então você usa duas casas para a esquerda, certo? E assim vai, pessoal. Aí você vai começar a ganhar um tempinho, né, nessas continhas que aparecem dentro das questões. Porcentagem, aumentos e descontos sucessivos. Então, eu vou colocar aqui várias situações. Isso aqui aparece demais em prova. Um aumento do aumento, né? Ou um desconto e um aumento, ou dois descontos, né? Você sabe que juros compostos é aumento de aumento, né? Então, eu coloquei aí três situações. Dois aumentos, valores menores e um aumento e um desconto. Então, vamos lá trabalhar. Então, esse tipo de questão eu trabalho como se fosse um arco assim, ó. Eu acho legal usar esses arcos, ó. Então, um aumento de 20 e um aumento de 30. Quando são dois aumentos, se você quiser fazer rápido, tem uma técnica. Tem alunos que usam o 100 como referência, né? Mas eu vou lhe dar aqui uma jogada que eu acho bem legal. Eu somo aqui, ó, 10 mais 30, 20 mais 30, que dá 50. Aí multiplico os resultados, só que dividindo por 10. Ó. Mais por mais dá mais, 2 vezes 3, 6. Então o resultado aí é 2 vezes 3. Então esse tipo de operação você faz mentalmente, né? Eu estou fazendo aqui passo a passo, então vai dar 56. Ó. No final vai dar 56%. Aí você diz, eu pensei que era 50. Não, depois eu faço de outra maneira, mas eu posso aproveitar aqui. Qual é a maneira que os alunos costumam fazer? Que eu acho que é uma boa. É você supor que o início é 100 e vai calculando passo a passo. Então, 20% de 100 dá R$ 20. Então, você aumenta 20, aí você chega com 120 aqui. Aí 30% de 120. Lembra daquela técnica que eu lhe mostro? Ó? Você corta os zeros e multiplica o que sobra. Então dá 36. Então, de 100 para chegar no final, você aumenta 20 mais 36. Então, o seu aumento é de 56%. É o que os alunos usam, certo? É essa segunda parte. Mas não custa nada você saber outras maneiras. E digo mais, viu?
Se o percentual for pequeno, tipo esse aqui, até 9, tem um jeito de fazer mais rápido. Você depois só aumente 8 e depois aumente 9. Esse é muito rápido, mas só serve para percentuais até 9. Como é que você faz? Eu pego 8 mais 9, que dá 17. Aí eu pego 8 vezes 9, que dá 72, e coloco uma vírgula no meio. Pronto. Então, taxas pequenas, pessoal, até 9. A primeira parte é a soma e a segunda parte é o produto. Mas, claro, né, se você quiser fazer com o 100, também dá certo. Aí você acha o quê? Os alunos acham mais seguro e eu concordo. Suponha que é 100, aí 8% de 100 é R$ 8. Aí você chega com 108 aqui. Aí você vai 9% de 108, certo? Qual é a técnica que você falou? Como é que você calcula 9% de 108 se não tem nenhum zero no final? Eu multiplico os números, aqui vai dar 972 e divido por 100, porque eu não cortei nenhum zero. Então dá 9,72. Aí quando você juntar, aí você depois não é que deu certo, ó. Se eu juntar 8 com 9, dá 17. E o 72 apareceu lá no final. Então no final aqui vai ficar, no final de tudo, né? 117,72. Esse 17,72 é o que passa. Vamos lá, um aumento e um desconto. Um aumento de 30 e um desconto de 20. Tem como fazer só sem usar o 100? Tem. Presta atenção, pessoal. Olha que jogada. 30 menos 20 dá 10. Positivo. Mais por menos dá menos. Aí você divide por 10. 3 vezes 2, 6. Então, isso aqui vai ficar 10 menos 6. O saldo aí vai ser 4%. Mas como os alunos não é acostumado a usar essa técnica, aí ele usa a do 100 como referência. Bota 100 aqui, aumenta 30, beleza, 130. Opa, 30, né? 130 é o valor final. Aumenta 30, certo? Aí fica 130. Aí você vai diminuir 20%. Diminuir 20. Aí você diz, 20% eu sei. Ou então você faz aquela jogada do zero. Corta os zeros, ó. Corta os zeros, ó. E multiplica 2 por 3, que dá 26. Então, menos 26. Então, no final ficou 104. Ou seja, o seu saldo daqui para cá foi um acréscimo de 4%. Tá vendo? Ó? Que funciona. Você pode fazer direto ou pode usar o 100. Certo? Vamos lá, tem mais? Agora, 2 descontos. E com 3 percentuais, né? Vamos lá, 2 descontos. Um desconto de 20 e um desconto de 30. De 10, quer dizer. Aí você, professor, eu quero que você faça direto. Eu gostei. Esse método só serve de 2 em 2, né? Acréscimo. Aí você diz, como é que você faz aqui? Menos 10 com menos 20, somando dá menos 30. Beleza. Aí você faz menos por menos dá mais. Aí lembre-se que divide por 10, né? Aí aqui vai ficar 2 vezes 1, 2. Então, menos 30 com 2, o saldo é menos 28. Aí você diz, então, o meu desconto final foi 28. Desconto. Mas se você quiser ter mais segurança, né? E não falhar nas questões, bote um 100 aqui no início e vá. Tira 20, então tira R$ 20. Paga 80. Aí depois tira 10. 10% de 80 é 8. Pronto, aí você já viu que você diminuiu 28, né? Diminuiu 20, depois diminuiu 8. 28. Então, 28%. Então, no final, você vai pagar ou receber, dependendo da questão, 72. Certo?
72%. Agora, se tiver mais de 2 percentuais, aí é bom você usar o 100 mesmo, né? Porque esse método direto que você pode fazer mentalmente, tem aluno que gosta de matemática, ele faz isso aqui mentalmente. Ele faz assim, ó. Ele soma os dois descontos, menos 20 com menos 10, dá menos 30. Aí depois menos por menos dá mais, 2 vezes 1, 2. Então ele faz menos 30 mais 2. Agora, nesse caso aqui, aí você é melhor usar o 100 mesmo, porque você tem 3 situações. Aí você tem o quê? Um aumento de 20, um outro aumento de 30 e no final um desconto de 10. Aí você, mas eu podia usar esse método? Pode, se você for de 2 em 2, certo? Beleza? Se for 2 em 2. Mas você pode usar essa técnica. Suponha que o valor inicial é 100, aumenta 20%, R$ 20, 120, 30%, sabe calcular 30% de 120? Corta os dois zeros e multiplica o que sobra. Então vai dar mais 36, 156. Agora você vai diminuir 10%. E 10% é fácil, né? 10% aqui é menos 15,6. Pronto. Aí no final dá a resposta, certo? Aí você tem 156. Você pode fazer o cálculo assim, ó. 156, você tira os 15 primeiro. Depois você tira os 60 centavos. Eu gosto de sempre usar isso aqui, ó. 156, tire 15. Aí vai ficar 141. Aí 141, aí agora você vai tirar os 60 centavos. Então você vai pegar esse dinheiro aqui, ó, tirar 60 centavos. Aí você faz a conta de cabeça, né? Vai dar 140 com 40 centavos, que é o valor final. Agora, se você quiser saber o que aconteceu daqui para cá, aí você diz assim, professor, se eu usei o 100, aumentou 40, então o acréscimo foi de 40,4%. Pronto. Porque o 100 é uma referência, então o que passar de 100 é o acréscimo. Quer dizer que se eu aumentar 20, depois aumentar 30 e tirar 10, não era para dar 40, não. Não, porque isso aqui é aumentos sucessivos. Porque você diz, ó, eu fiz assim, ó, 50 menos 10, 40. Como é um acumulado, dá um pouco mais, né? 40,4. Agora vamos ver os descontos sucessivos que mais caem em prova. Aí eu coloquei os campeões, para você gravar ou então fazer a conta rápida, sem usar o 100. Pessoal, esse 10% acumulado com 10 é toda hora aparecendo em prova. Aí tem aluno que faz usando o 100, mas vamos fazer direto, ó. 10 mais 10, você diz 20. Aí você faz mais por mais dá mais. 1 vezes 1 é 1. Final, 21%. Então, 10 acumulado com 10 dá 21. Aí você diz, professor, e se for 20 acumulado com 20? Dá 40? Não, é um pouco mais. Aí, às vezes, o aluno já pega o jeito, ó. Ele já faz de cabeça, ó. 20 mais 20, 40. 2 vezes 2, 4. Então, dá 44. Olha como é legal, ó. 20 mais 20, 40. Mais por mais dá mais. 2 vezes 2, 4. Então, o total vai ser 44. Bem legal, né? Esse processo aí. Então, esses são os campeões de prova. E esse aqui é bem curioso. Se eu aumentar 25 e tirar 20, isso aqui acontece no dia a dia, né? Naquelas promoções que você quer vender pelo mesmo preço, né? Você aumenta e depois dá um desconto. Então, essa conta ela é bem certinha. Olha que legal, ó. 25 menos 20 dá 5. Aí mais por menos dá menos. Aí divide por 10. Ó. 2,5 vezes 2 também dá 5. Então no final vai ficar 5 menos 5, 0. Ou seja,
nem aumentou nem diminuiu. Então, essa dupla ela é muito conhecida de prova. Você diz, professor, faça um teste aqui com o 100. Eu quero saber se o valor volta para o original. Então, R$ 100 aumenta 25. Aí dá 100, aumenta 25. 25%. Mais R$ 25. Aí você chegou aqui com 125. Só que você vai diminuir 20%. Como é que se calcula 20%? Você pode multiplicar, você diz, professor, eu faço assim, eu multiplico, eu tiro o zero, né? Você pode tirar o zero, 2 vezes 125 dá 250, aí depois eu tiro o outro zero. Perfeito. Ou então você faz assim, quanto é 10%? 10% é 12,5. Então, 20% vai ser 25. Então, nesse caso, você tirou os 25 que tinha colocado. Ou seja, você vai vender a mercadoria pelo mesmo preço. Então, é muito usado essa técnica aí de você aumentar, dar um desconto e vende pelo preço que estava antes, né? Então, cuidado, essa dupla aí, 25. Aí você diz, professor, se no lugar de ser 25 primeiro, aumentando, se eu diminuir primeiro e aumentar, é a mesma coisa. Você diz, então é bom saber, né? Quer dizer que se eu diminuir primeiro e depois aumentar, sendo os mesmos valores, no final eu começo com 100 e termino com 100. Então essa permuta aí, como você faz por um produto, né? Porcentagem é um produto, você pode usar um fator de correção, aí você não altera o resultado se você trocar de posição, tá? E aqui eu coloquei essa questão bem conhecida. Essa questão é muito conhecida. Então, quando você observar que tem um aumento de 25 e um desconto de 20, você vai saber que esse valor aqui no final vai dar zero. Ele não se altera. Aí aconteceu essa aqui, ó, coloquei, ó, um aumento de 25 e um desconto de 20. Então você já pode cortar. Aí vocês é mesmo, professor. E essa dupla dá zero. Então no final é um desconto de 12. Se você for esperto. Se não, você faz assim, ó, um desconto de 20 e depois um aumento de 25. E no final um desconto de 12. Aí o que é que você vai fazer? Se aqui ó, zera. Aí no final a resposta, no final de tudo, vai ser no final de tudo aqui, vai ser um desconto de 12. Mas se você disser, não, professor, eu por medida de segurança, eu vou fazer esse cálculo passo a passo. Porque eu treinei pouco, tal. Então vamos lá. Coloca 100 aqui. 100 menos R$ 20 dá 80. Certo. Aí 25% de 80. Você sabe que 25 é 1/4, né? 1/4 de 80 é 20. Aí voltou para os 100. Aí realmente eu voltei para os 100. Aí agora eu vou tirar 12%. Então vou ficar com 88. Então, saindo do 100 para o 88, o final foi perdi 12. Tá vendo? Perdeu 12. Certo? Então, mais uma dica aí para você ir guardando, né? Quando aparecer, agora lembre-se dessa dupla, né? Aumento 25 e desconto de 20. Situações, problemas com porcentagem. Aí é também muito importante. Esse negócio de aumentos e desconto, onde ele pede o valor final ou o valor inicial. Então, coloquei aqui 3 situações. Presta atenção. Dou o valor inicial, dou o aumento e peço o final. Aqui eu peço o inicial, que o aluno tem mais dificuldade, dou o aumento e dou o final. Peço o inicial. E aqui eu peço o inicial.
Pessoal, esse tipo de questão, ele pode ser assim, por exemplo, esse último aqui, você comprou um valor à vista, né? Você teve um 20% de desconto e pagou 720. Qual o valor inicial? Ou então, você tem uma conta para pagar, pagou atrasado, 20% de aumento. Com o aumento, você pagou 360. Qual o valor inicial? E esse aqui não tem o que fazer, que ele já dá o valor inicial. Então, eu uso uma técnica para resolver isso aí por regra de 3. Eu chamo de arco-íris, né? Eu monto esses arcozinhos aqui, ó. Aí, depois que você interpreta, você faz por regra de 3. Então, você está vendo que aqui é o valor inicial, valor final, e aqui é o que vai acontecer. Então, primeiro eu jogo esse arco aí eu vou para interpretar. O valor inicial eu tenho 500. 20%, eu quero o final. Esse aqui não tem o que fazer. É só calcular 20% de 500. E se você for esperto, você não tem trabalho nenhum. Por quê? Porque você corta 2 zeros, né? Você diz, é mesmo, professor, eu corto 2 zeros aqui, ó, e multiplico o que sobra. Então dá 100 reais. Show de bola. Então, 500 mais 100, 600. Pronto, a resposta é 600. Então, pessoal, isso aqui não tem mistério não. É 20% de 500. Tem 2 zeros na jogada? Tem. Corta os 2 zeros. 1, 2. Então, multiplique 2 vezes 50 é 100. Então, isso aqui é o aumento. Então, a resposta é 600. Então, dando o valor inicial é sempre muito legal, né? O problema é quando ele pede o inicial. Aí você diz, professor, como é que você interpreta uma questão? Vamos lá. Você tem um boleto para pagar, atrasou, vai pagar com 20% de aumento e vai desembolsar 360. Aí o que é que eu faço? Certo? Valor inicial eu não sei. O aumento é de 20% e no final é 360. Pronto, montei o esquema. O valor inicial é sempre 100%, que é a base de cálculo, 100. Ó, 100 mais 20, 120. Pronto, montei a regra de 3. E se você for gostar de matemática, bem, você está vendo que esse número de cima é o triplo do de baixo. Aí você diz, é mesmo, professor, ó, o 360 é o triplo de 120. Então, esse de cima vai ser o triplo de 100. Então, a resposta vai ser 300. Aí você diz, mas na hora eu não vou lembrar desse detalhe. Aí você usa a regra de 3. E essa regra de 3, pessoal, ela já está pronta, ó. Você multiplica aqui os meios pelos extremos. E não precisa nem multiplicar os extremos, porque já que você quer x, você diz, eu quero x. Então vai ficar 360 vezes 100 dividido por... É porque, na verdade, ó, esse 120 ele vem para o lado do x, mas depois ele volta. Então, o que é melhor? O que é melhor é você deixar o 120 onde ele está. Então, 120 vem para cá, passa dividindo. Pronto. Aí agora você faz, eu prefiro dividir primeiro, né? Eu pego essa conta aqui, corto os zeros, ó, e divido, ó. Aí vocês é mesmo, professor, essa conta dá 3, ó. E 3 vezes 100, 300. Pronto. Morreu a questão. E assim, pessoal, acontece muito, né? Vamos lá, olha aqui. Como é legal de interpretar essa questão. Tem o valor inicial? Tem não. Coloca X. Aumento ou desconto? Desconto. Tem o valor final? Tem. Tudo isso, pessoal, é tirado do texto. Aí você, que texto? Não, ele vai dizer assim, rapaz, eu fui pagar uma mercadoria, estava lá tabelado, eu paguei à vista no Pix e ele me deu 20% de desconto. A mercadoria ficou 720. Quanto é antes do desconto? É assim. Aí tem aluno que calcula assim, 20% de 720 e depois dá um aumento. Não é. Esse 20% é em cima do valor da tabela. Aí você diz, mas eu não sei que valor é esse. Aí você coloca 100. Aí 100 menos 20, 80. Morreu a questão. E se você for esperto, ó, esse 720 é 9 vezes 80. Aí você diz, ah, professor, eu estou... Às vezes acontece isso, né? Quando o autor facilita. É 9 vezes, ó. 9 vezes. Então, quer dizer que o de cima é 9 vezes 100. Dá 900.
Aí você diz, não, mas eu prefiro fazer assim. Eu multiplico o 100, não passo o 80, né? Beleza, tudo certo. Então vai ficar assim, x é igual a 720 vezes 100, e o 80 já está lá e fica lá embaixo, 80. Corto os zeros, eu prefiro dividir primeiro, então essa divisão dá 9, e 9 vezes 100, 900. Então, essas questões de valor inicial, você pode fazer tudo por regra de 3. Assim, ó, quer o valor inicial, deu o final e o aumento ou desconto? Tal. Aí você diz, professor, existem questões que ele dá o inicial e o final e pede o percentual? Existe, que é o último caso. São esses dois casos aí, ó. Vamos lá. Deu o inicial e deu o final e pediu o desconto. Deu o inicial e pediu o final, pediu o aumento. Qual é a jogada? A mesma. O arco-íris que eu faço. Aí aqui, eu não preciso nem de regra de 3, porque ele dá o inicial, que é muito bom para mim. Ó, 800 se transformou em 600. Certo? Diminuiu. Desconto de quanto? Percentual. Você vai dizer que o desconto foi de R$ 200, né? Mas eu quero em porcentagem. Aí aqui, 400 se transformou em 520. Foi um aumento de quanto? Pessoal, é simples, ó. É só você fazer isso. Em dinheiro, eu diminuí aqui 200. R$ 200 em dinheiro. Então, você vai pegar a diferença, que é 200, dividir pelo valor inicial, que é a base de cálculo, e não esqueça de multiplicar por 100%. Aí termina. Não precisa nem de regra de 3, né? Você está usando direto. Então, foi R$ 200, eu ganhei R$ 200 em relação a 800. Pronto. Na verdade, você ganhou aí um quarto, né? Porque se você observar, 200 em relação a 800, eu posso cortar os zeros, né? Dividir por 2 dá um quarto. Então, ele quer dizer que a cada R$ 4 você ganhou um. Mas eu tenho que multiplicar por 100% para transformar esse um quarto em porcentagem. Então, 25%. Certo? Tá aí o meu desconto. Aí tem aluno que faz assim, ó. Ele olha para o valor, você diz, professor, se eu fosse, se eu ganhasse 50% de desconto, eu ia ganhar 400. 400 é 50%, então 200 vai ser 25, né? Tem muito aluno que faz isso. E aqui, ó, olha que legal, ó, de 400 passou para 520. Então, aumentou 120. Mas eu não quero saber em dinheiro, eu quero saber em porcentagem. Aí os alunos fazem assim, que treina, né? 10% não é 40? Como aqui é 120, né? Então é 3 de 40. Então 10% é 40, como são 3, então são 3 vezes 10 dá 30%. Então 30% de 400 é 120. Então aumentou 120. Como é que é isso aqui na prática? Assim, você comprou uma mercadoria por 400 e resolveu tabelar em 520. Qual o seu lucro? Aí você faz assim, ó. Eu pego assim, ó. Eu pego a diferença, divido pelo valor inicial e multiplico por 100%. Quanto é a diferença? 120 dividido por 400 vezes 100. Pronto. Corta os dois zeros, né? Você pode cortar. Eu faço assim, ó. Corta um zero aqui com esse. Aí corta mais um. E aqui tem uma divisão maravilhosa, né? Porque 12 dividido por 4 dá 3, né? E vezes 10%. Então, o aumento aí, ou o lucro, foi de 30%, certo?
Então, pessoal, essas dicas são boas, né? Porque você vai fazendo questões de porcentagem e vai começando a ver que lá não tem calculadora nem nada, né? Então você tem que ter essa habilidade, certo? E aí, vamos agora, né? Fizemos essa revisão, vamos resolver algumas questões da Compev, né? Agora é modelo Compev para você entender que o que eu falo, né? Que a teoria que é fundamental, aí você resolve as questões de porcentagem, né? Dependendo da questão, logicamente, usando essas técnicas, né? Às vezes a questão tem um nível de dificuldade maior, mas qual é a primeira coisa que você vai fazer numa questão? Interpretar. Então você tem que saber do que se trata, né? Eu já estou vendo aí que é uma questão recente de 2024, que ele deu que é um valor do IPTU, né? Ó, o Imposto Predial Territorial Urbano da cidade corresponde ao equivalente a um percentual do valor venal do imóvel. Suponha que uma casa, IPTU em 2003 foi 650. Teve um aumento de 2%. Qual é o novo valor? Pessoal, não tem o que fazer, certo? Então você viu que ele deu o valor inicial. Aí eu uso isso aqui, ó, já direto, ó, 650, valor inicial. Deu o acréscimo que foi de 2%. Aí pediu o valor final. Tem o que fazer? Não, não tem. É uma questão muito fácil. Aí você diz, professor, mas eu tenho esse negócio de 2% de 650. Pessoal, não se preocupe, ó, tem quantos zeros aí? 1. Corta o zero, corta um zero. Aí 2 vezes 65 vai dar 2 vezes 60 dá 120, fica 130, né? Então, 130. Só que você cortou um zero, aí agora você corta mais um. Então, fica 13. Ou então, tem aluno que faz assim. Professor, olha, eu faço assim, ó. Quanto é 1%? 1% é 6,50. Então, 2% é o dobro de 6,50. Então, eu vou aumentar R$ 13. Então, no outro ano, né, o IPTU vai ser 650 com 13. Então, a resposta vai ser 663. Alternativa letra A. Só isso e nada mais, né? Mas vamos lá, eu escolhi várias questões. Inclusive, lá no final, coloquei taxa de retorno. Próxima questão. Vamos ler. Como é que você sabe que uma questão é de percentual? Você percebe logo, né? De porcentagem, né? Você percebe, ó, tem porcentagem no meio. Aqui, ó. 2% aqui, ó. Essa questão é de quê, professor? Porcentagem, deixa eu olhar. Ah, porque a resposta é em porcentagem aqui. Às vezes não está no texto, mas está na resposta. No primeiro semestre de 2021, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte registrou 127 salvamentos nas praias do seu litoral. A Praia do Amor, em Pipa, com 62 salvamentos, foi o que teve mais registro nesse período. Com essa quantidade, ela foi responsável pelo percentual de quê? Pessoal, dá para você perceber mais ou menos, porque se eu for montar o esqueminha aqui, eu faria isso. Ó. Qual é o total? O total, a base de cálculo é 127. Aí, 62 representa a praia, né, do Amor em Pipa. E quer saber quanto isso representa em porcentagem. Aí tem aluno que, né, costuma fazer porcentagem, né, no dia a dia, ele pensa assim, professor, se eu fizer a metade desse valor aqui, a metade, dá 63,5. Então aqui dá quase a metade, né? Então não dá 50% não, dá quase. Então esse resultado é quase 50%. Aí você olha para a resposta e descobre que 51 não é, 50 não é, certo? É quase 50%, mas 50 não é, 51, 35 muito menos. Então a tendência é ser o mais próximo, deve ser 48,8. Aí você, mas como é que você faz? Pessoal, eu pego o valor, né? O valor que está lá em cima, né? Que eu chamei de diferença naquela hora.
divido pelo valor inicial e multiplico por 100%. Então, 62 dividido por 127, aqui é ruim, né, de calcular, porque não dá para simplificar. Aí depois multiplico por 100. Então, multiplicando por 100 aqui dá 7.200 ou 6.200, dividido por 127, é aquele valor mesmo, mais próximo de 48,8. Então, só nessa praia aí, a questão de salvamentos, né, foi quase 50%, né, nessa praia, certo? Ok, pessoal? Então, tranquilo, vamos para a próxima questão. Mais uma, com PEV, né? 2021. Vamos lá. Primeiro vamos interpretar. No lançamento do empreendimento residencial, qualquer apartamento do prédio era vendido por R$180 mil antes da construção, na planta, né? Durante a construção, os apartamentos ainda não vendidos tiveram um preço reajustado em 10%. Quando concluído o empreendimento, o preço das unidades remanescentes, né, sofreu, as que sobraram, né, sofreu um reajuste agora de 20% em relação ao preço imediatamente anterior. Então é 10 com 20, né? A partir das informações conclui. Então o que é que você entende aí dessa questão? Aumentou 10 quando começou, aí quando terminou, né, aumentou mais 20. Se ele quiser saber o aumento completo, eu não preciso do valor do imóvel. Eu não preciso dos 180 mil. Eu só vou precisar dos 180 mil se ele pedir o valor do apartamento no final. Mas se ele quiser só o aumento, aí você diz, dá 30, né, professor? De jeito nenhum, dá 30 não. Tudo bem, você vai fazer aquela técnica aqui, ó, 10 mais 20 dá 30. Aí mais por mais dá mais. Aí divide por 10. 1 vezes 2, então o aumento final vai ser de 32. Se você quiser pegar os 180 mil e já colocar 32 no final, já pode. Mas vamos lá. Vamos ver se com isso aqui a gente mata. Um desconto de 30% em relação ao último preço de venda não tem lógica, desconto, né? Foi um aumento. E não foi nem de 30. O apartamento passou a custar R$234 mil depois de construído. Aí eu tenho que botar 180 aqui. O primeiro eu já eliminei, né? Que não tem lógica ser um desconto. Esse aqui eu estou em dúvida, né? Esse aqui eu vou calcular dependendo do que eu fizer nos outros. O preço do apartamento construído é superior ao preço do lançamento em mais de 30%. Pronto. Essa aqui já está certa. Pessoal, não precisava nem fazer conta, porque 10 com 20 acumulados dá mais de 30. Então, eu já sei que é 32. Aí ele continua. A soma dos reajustes nos preços dos apartamentos foi menor que 30. Pessoal, não tem como ser menor que 30. Se nem 30 é, imagine menor que 30, né? Então, pela lógica, 10 mais 20 é mais de 30. Sempre é assim, pessoal. Quando for 2 aumentos acumulados, o resultado é maior do que a soma. Sempre. E com relação aos 234 mil, é só botar 180 mil, é aumentar 10 e aumentar 20. Aí você vai ver, tá bom? Que não vai dar 234. E vamos para mais uma. O proprietário de uma loja comprou pela internet 2 sensores de fumaça do mesmo modelo para instalar em seu estabelecimento, certo? No momento da compra, ele obteve 50% de desconto sobre o preço original da segunda. Ele pagou a primeira cheia, 50% na segunda unidade do produto. Só que teve que pagar R$20 de frete. E no final deu R$125. Então vamos lá. Vou usar a mesma técnica, mas posso usar outra maneira. Então, eu comecei aqui, ele quer o valor original, né? Certo? Então eu vou dizer que é 100% o valor original.
Aí ele comprou 50%, né? Na segunda, né? Ele comprou pela metade. Aí no final ele pagou. Lembre-se que tem o frete, né? Então o que ele pagou é sem o frete. Então você tem o valor foi quanto? 125, né? Aí eu vou tirar o frete. Cadê o frete? Menos 20. Porque eu vou trabalhar só com a mercadoria. Então, só a mercadoria é 105. Então, esse valor aqui vai ser 105. Então, moral da história. Eu comprei uma mercadoria, mas paguei na outra unidade 50% e no final paguei 105 e os 20 foi de frete, eu já tirei. Aí você usa aquela jogada, ó. 100 mais 50 é 150. Então aqui vai ser 150. Aí agora você faz a regrinha de 3. Ó. Então o x da questão vai ficar 105 vezes 100 dividido por 150. Corto os zeros, né? Eu posso dividir o 10 e o 15 por 5, né? Então eu vou pegar aqui o 10, ó, e vou dividir por 5. Então eu vou ficar, eu mantenho os 105, né? 10 dividido por 5 dá 5. E 15 dividido por 5 dá 3. Pronto. Então, aí essa conta aqui é fácil, ó, de fazer, ó, certo? Se você dividir 105 dividido por 3, vai dar um 3, né? 3 vezes 3, 9, vai dar 35. Aí vai sobrar aqui, ó, 35. Beleza, então vai ser 35 vezes 5, certo? 35 vezes 5. Lembrando que esse valor de x aí, o preço original do sensor. Então, é a resposta, né? Que é o preço de um sensor. Então, 5 vezes 5, 25, vão 2, 15, e 2, 17. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, 105, deixa eu olhar aqui se eu fiz corretinho. Aqui é 100 mais 50, então 150. Aí aqui 125, eu tirei 20, aí ficou 105. Então ele pagou um todo, mais a metade, 150. Então a mercadoria é X. Multipliquei 105, aí cortei aqui, ó, certo? Aí deu 10 dividir por 5. Opa, tá ali o problema. Eu estava vendo aí que não tinha uma solução. Eu botei 5, mas é um 2, né? Então aqui dá 2. Ó. Então vai ficar, aquela divisão continua correta, né? Dá 35 vezes 2, o valor é 70. Pronto. Aí tem aluno que pode pensar nessa questão de outro jeito, né? Formando equação, né? Muitos gostam, né? Tipo assim, ó, outra situação, ó. X mais a metade de x mais o frete igual a 125. Pode ser assim. Só que para não fazer MMC, eu vou pegar essa metade, 1 sobre 2, vou botar meio. Aí esse 20 eu vou passar para lá. Para dar 105, a gente já sabia, né? Aí aqui eu tenho 1 mais meio, dá 1,5. 1,5x, paguei 105. E realmente você pagou 1 mais a metade por 105. E o x da questão é 105 dividido por 1,5. Aí você diz, professor, como é que eu divido um número por 1,5? Aí eu posso lhe dizer mais uma dicasinha para você, ó. Se o 1,5 não tá bom, se você dobrar, fica melhor, fica 3. Só que se você dobrar embaixo, tem que dobrar em cima. Então, quando você dobra aqui,
vai dar o quê? 210, certo? 210, certo? Então, você vai ter 21 dividido por 3 dá 7, então fica 70. Então, outra forma de fazer e tem outras tantas, tá? Beleza? Aí pronto. O que eu disse para você no início, que o conteúdo da UFRN tem a parte financeira, né, de juros, né, e tem a parte de taxa de retorno. Aí eu peguei duas questões de taxa de retorno para você ver que você faz com porcentagem, certo? Aí você diz, e o que é uma taxa de retorno? Eu botei a definição aí, mas você não precisa saber assim na definição. Eu vou lhe dizer o esquema, certo? Porque a taxa de retorno, ela faz com que o VPL, que é o valor presente líquido, fique zero. Mas aí a ideia é o seguinte, ó. Vou transformar isso aqui num fluxo de caixa, para você entender. Na data zero, eu emprestei 50, isso aí é em milhares de reais, 50 mil, certo? Aí na data 1, que é positivo, tá vendo? Ó, foi a entrada de dinheiro. Então eu recebi 35. E na data 2, que é o segundo ano, eu recebi 22. Aí ele diz assim, professor, que taxa ele usou? Porque você tomou emprestado 55 mil e pagou em duas parcelas, uma de 35 e uma de 22, a juros. Tem juro aí, não tem? Lógico. Porque se não tivesse juros, seria 30 com 20, né? Ele pagou 35. Que taxa foi essa? Então, se você for fazer matematicamente, isso aqui dá uma equação de segundo grau. Mas você pode testar as respostas, né? E a campeã é 10%. Então, geralmente, ou é 10, ou é 15, ou é 20, né? Quando aparecem essas questões de taxa de retorno. Aí você diz, professor, então eu queria fazer um teste testando 10%. Como é que você vai saber se dá 10? Se o valor empatar no final, aí você faz isso aqui, ó. Você diz, você não tomou 50 mil emprestado? Então, com 10% aqui, ó, seria mais 5. Aí você chegaria em 55. Só que no primeiro ano, você pagou, amortizou 35. Então, chegou aqui, a setinha para cima, ó. Então, eu vou pagar 35 para diminuir o meu saldo devedor. Aí você diz, então, seu saldo devedor ainda vai ficar 20. Agora, como eu não tenho mais dinheiro para pagar, eu vou deixar para pagar no outro ano. Aí o credor diz, mas eu vou cobrar 10% para você. Então, 10% de 20 dá 2. Aí no final ficou 22. Aí zerou. Aí você diz, mas olha, no final, professor, 22, 22. Então, a taxa de retorno realmente é 10%. Aí você diz, professor, me diga uma coisa, e se por acaso, se você chegasse aqui e não batesse, sei lá, aqui fosse 15, aí essa taxa teria que ser maior que 10. Aí, todos são maiores do que 10, né? Aí geralmente quando não dá 10, você testa o 20 e depois testa o 15. São as que aparecem em prova, certo? Aí você, mas o que é uma taxa de retorno? A taxa de retorno de um projeto é aquela que torna o valor presente das receitas menos os valores, o custo igual a zero. Então, no final, você viu que 22 menos 22 deu zero, né? O critério de decisão estabelece preferência de projetos representado pela TI, que é a taxa interna de retorno. Então, você vê, por exemplo, aqui você emprestou a 10%. Seria melhor para você colocar no banco? Aí você diz, não, se a taxa de retorno é maior do que a taxa de mercado, então é melhor você, então você fez um bom negócio.
certo? Então você compara a taxa de retorno com a taxa de mercado. E para finalizar, mais uma questão de taxa de retorno, só que dessa vez ele não dá o fluxo. Pessoal, isso aqui é chamado de fluxo de caixa, tá vendo? Aí você, é mesmo, fluxo de caixa está lá no edital, exatamente. Então é entradas e saídas. Então negativo é saída de dinheiro, como se você estivesse emprestando ou tomando emprestado, e aqui as entradas. Então você tomou emprestado 50 e pagou 35,22 com um ano mais um ano. Vamos lá. O investimento necessário para montar uma pequena empresa é de 10 mil. Esse investimento renderá 6 mil no final do primeiro ano. Então lá vai eu montar o meu esqueminha. Aí ele quer saber a taxa de retorno, tá vendo? Opa. Ah, esse TIR, né? É a taxa interna de retorno. Isso mesmo. Então, olha a situação. Você tomou emprestado 10 mil para montar a sua empresa. Deixa eu colocar um pouco mais em cima. Pronto, então está aqui a sua situação. Então, na data 0, você tomou emprestado 10 mil. Aí, data 1, que é no primeiro ano, você amortizou 6 mil. Quando foi no ano 2, você combinou em encerrar 5.500. Pergunta, qual é a taxa de retorno? Aí você diz, professor, tem 10, normalmente ou é 10 ou é 20. Nem 20 tem aí. Então lá vai eu usar o método de tentativa. Testando 10%. Certo? Então você vê aí que você pagou 11.500, né? Então lá vai eu saber se é 10% mesmo. Então tomou 10 mil emprestado, no primeiro ano tem que pagar 1.000 de juros. Então dá 11 mil. Só que você chegou e diz, rapaz, eu vou pagar 6 mil já para diminuir, para não deixar rolando essa dívida. Então você pagou 6 mil. Então o seu saldo devedor foi 5 mil. Certo? Aí agora você vai, cada ano é 10%. Se no final bater com a última parcela, aí você diz, professor, 10% aqui dá 500 reais. Bateu bem direitinho, ó. Aí você diz, muito bom mesmo. Então você está vendo, ó, bateu, ó, o saldo é 0 e a taxa de retorno ele faz isso, né? Com que no final o saldo seja 0. Então está confirmado que mais uma vez a taxa de retorno dá 10%, que é a campeã de prova, né, de taxa de retorno, é ser 10%. E aí, pessoal, terminamos a nossa live, certo? Eu espero que vocês tenham entendido o processo, que quem vai estudar para matemática financeira tem que saber de porcentagem. Então, foi o que eu fiz. Eu revisei a parte de porcentagem, mostrei a vocês que existem truques, né, para você ganhar tempo, já que não pode calculadora. E mostrei as questões da Compev, né, para você ver mais claro, né, na nossa mentoria é muito mais aprofundado, né, eu pego questões mais complexas do que peguei hoje. Eu peguei essas duas últimas, né, um pouquinho mais diferentes, mas a gente faz um trabalho minucioso de muitas questões de porcentagem, muitas. Mas eu imagino o quê? Que nessa prova da UFRN deve ter entre 3 questões de financeira, né? Ou 1, ou 2, ou até 3, como já aconteceu. Todas as questões, as 30 questões da parte de específica. Aí o que você tem que estudar mais? Com certeza juros compostos e juros simples, né? Obrigado aí, viu Juliana? Obrigado aí pelo elogio. Então, deve ser 1, 2 ou no máximo 3 questões. Então, não há uma coisa, né, para ficar preocupado.
Agora tem a história, né? O número de vagas é restrito, então você tem que acertar, né? Muita gente não estuda, deixa para lá, acha que a questão vai ser bem fácil, né? E de repente pode ser uma questão de taxa de retorno, né? A pessoa não estudou, né? Valor presente, né? Então você tem que estudar tudo, na verdade. E é isso que a gente faz na mentoria, certo? A prova é dia 8, há um tempo hábil, o pessoal da mentoria já começou a estudar, certo? Agradeço a todos, né? Eu sempre procuro fazer o melhor que eu posso, né, nas minhas aulas. Inclusive, até gabarito a gente estuda, né, para ver se o aluno pega o perfil da banca, como é que a Compev coloca os gabaritos, será que tem um padrão? Tudo isso a gente estuda na mentoria para que, olha, se você faz o que sabe, se tiver uma questão muito difícil, conta as alternativas, vê qual é o padrão que ele usa. Então, essa foi a nossa primeira aula do Esquenta. Amanhã vai ser o professor Cândido, muito experiente em português, né? Conhece a banca Compev no detalhe, e Volmer, né? Sem recomendações, né? O cara é fantástico, né? Entrega as provas sempre, o material dele é todo minucioso, baseado na banca, então não há assim o que dizer do professor Volmer, né? Então nossa equipe, além de nós três, tem o professor Tiago Melo, que é de informática, que é outro professor muito experiente e conhece muito bem a banca Compev. Então, pessoal, boa noite a todos, ficamos por aqui, certo? E não esqueça da nossa mega super mentoria, né? Que isso não é um curso, é mais do que um curso, porque nós acompanhamos, né? O coordenador, o professor Cândido, acompanha os alunos, tira as dúvidas, né? As dificuldades, né? E eu também estou no grupo para isso, certo? Muito obrigado a todos, Poliana, Juliana, Maria Souza, Kilderi, Ricardo, todo mundo aí, pessoal. Então, vamos para cima deles que a vaga é nossa. Tchau, valeu.